Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos mais uma aula na qual trataremos sobre o 7º e o 10º mandamento. Assim como fizemos na aula passada, em que agrupamos, em virtude da afinidade, o 6º e o 9º, nessa aula, pelas mesmas razões, igualmente por afinidade, agrupamos o 7º e o 10º mandamento da lei de Deus. Mais uma vez, reforço o convite para que vocês que estejam nos acompanhando se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem essa aula, para que possa chegar esse estudo sobre a doutrina católica ao maior número de pessoas possível, para que assim possam, conhecendo melhor a nossa fé, amarem mais ainda a Deus. Voltando para o tema da nossa aula de hoje, nós, de antemão, já iniciamos com algumas perguntas. Por exemplo, é pecado que um faminto furte um pão, mesmo que tenha de quebrar uma vitrine, por exemplo, para fazer? É pecado que um operário furte ferramentas da oficina em que trabalha, se todo mundo o faz? Se uma mulher encontra um anel de diamantes e ninguém o reclama, pode ficar com ele? É imoral comprar pneus a um preço de pechincha se suspeita que são roubados? O 7º mandamento da lei de Deus nos diz: não roubarás. E parece um mandamento muito claro à primeira vista. Mas logo começamos a chegar nesses mais e ainda que, ou nessas nuances, nessas perguntas que fizemos há pouco, já percebemos que ele não é tão claro quanto parece. Antes de começarmos a examinar este mandamento, podemos tratar do 10º, que nos diz: não cobiçarás os bens alheios. O 10º mandamento é companheiro do 7º, como o 9º é companheiro do 6º. Em ambos os casos, se nos proíbe fazer em pensamentos o que nos é proibido fazer na ação. Assim, não só é pecado roubar, como também é pecado querer roubar, desejar tirar e conservar o que pertence ao próximo. O pecado se comete no momento em que, deliberadamente, se deseja ou se decide cometê-lo. Realizar a ação agrava a culpa, mas o pecado já foi cometido no instante em que se tomou a decisão ou se consentiu no desejo. É diferente da tentação. A tentação pode ser o aparecimento desse desejo, mas rapidamente se repele a ele. Mas quando, diante da tentação, como, por exemplo, naqueles casos em que vimos das perguntas iniciais de me apropriar de algo que não é meu só porque todos fazem, pode me vir essa tentação. Mas, quando eu me decido livremente a fazê-la, aquilo que era tentação converte-se em pecado. Pois eu, sabendo que não devia fazê-lo, quis fazê-lo. Ainda que não tenha a ocasião para concretizar aquilo que eu decidi. Portanto, o que obriga o 7º mandamento? Exige-nos que pratiquemos a virtude da justiça, que consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido. Pode-se violar esta virtude de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pelo pecado de roubo, que é o furto quando se tiram os bens alheios ocultamente, ou rapina, ou assalto,
se tomam com violência e manifestadamente. Roubar é tirar ou reter voluntariamente contra o direito e a razoável vontade do próximo aquilo que lhe pertence. Esse critério é importante ter em mente. Por isso vou repeti-lo uma vez mais. Roubar é tirar ou reter voluntariamente contra o direito e a razoável vontade do próximo aquilo que lhe pertence. Isso nos ajuda, por exemplo, a distinguir também a diferença entre roubar e tomar emprestado. Se o meu vizinho não está em casa e pego de sua garagem umas ferramentas para reparar o meu automóvel, sabendo que ele não faria objeção, é claro que não é um roubo. Mas é igualmente claro que é imoral tomar emprestado uma coisa quando sei que o seu dono, o seu proprietário, poria dificuldades nisso. Seguindo o princípio de que tudo o que seja privar alguém contra a sua vontade do que lhe pertence, se for feito deliberadamente, é pecado, já vemos que, além de roubar, há muitas maneiras de violar o sétimo mandamento. Não cumprir um contrato ou um acordo de negócios se causa prejuízos à outra parte contratante, também é pecado. Também o é assumir dívidas sabendo que não se poderão pagar. É pecado muito comum nestes tempos, em que tanta gente vive acima de suas possibilidades, dizendo, iludindo-se com aquele mote, só se vive uma vez. Igualmente é pecado danificar ou destruir deliberadamente a propriedade alheia. A seguir, vêm os pecados de fraude. Privar alguém do que lhe pertence usando de engano. Incluem-se neste grupo as práticas por meio das quais se rouba, por exemplo, no peso, nas medidas ou no troco, ou se vendem produtos de qualidade inferior sem reduzir o preço e sem anunciar que são de qualidade inferior. Ou se ocultam defeitos da mercadoria. Por exemplo, os vendedores de carro de segunda mão ocultam defeitos ou avarias que eventualmente aquele automóvel possua, ou quando pior, adulteram a quilometragem dele. Tudo isso é um pecado de fraude. Ou, por exemplo, quando se passa uma moeda falsa ou se vendem produtos adulterados. Numa palavra, todos os sistemas de tornar-se rico do dia para a noite que tanto abundam na sociedade moderna são ou dirigem-se para ser pecados. E aqui nós percebemos naturalmente uma grande mazela social que tem se espalhado em nossa sociedade nos últimos tempos, que são essas grandes apostas digitais, cassinos online e por aí vai. Por isso, percebemos muito claramente que, em virtude da fraude que eles cometem, pois é natural que basta pensarmos com razoabilidade que estamos ali jogando com um software, com um algoritmo que foi desenvolvido por uma companhia para dar lucro a ela. Logo, esse lucro vai ser auferido, prejudicando ou dando prejuízo àqueles que colocam dinheiro nela. Assim, divulgar essas coisas torna-se também pecado. Pecado não só aquele que desenvolveu, mas também aqueles que divulgam e aqueles que jogam, pois comprometem ali a sua renda com a qual garantiria o sustento e supriria as necessidades de sua família, desperdiçam ali naquele jogo fraudulento. Outra forma de fraude é não pagar o salário justo, recusando aos trabalhadores e empregados o salário suficiente para viverem,
aproveitando-se de que o excesso de mão de obra no mercado permite ao patrão dizer: se você não gosta de trabalhar, aqui desapareça. Aqui também gostaria de fazer uma menção especial aos funcionários públicos, que são outra categoria de pessoas que necessitam de uma certa preocupação neste mandamento. Estes empregados são escolhidos e pagos para executar as leis e administrar os assuntos públicos com imparcialidade e prudência, para o bem comum de todos os cidadãos. O empregado público que aceita subornos, por muito habilmente que os disfarce, em troca de favores políticos, atraiçoa os concidadãos que o elegeram ou designaram, e peca contra o sétimo mandamento. Também peca quem exige presentes de empregados inferiores. Duas novas ofensas contra a justiça completam o quadro dos pecados mais comuns contra o sétimo mandamento. Uma é aceitar bens que sabemos serem roubados, quer os recebamos de graça ou pagando. Nesta matéria, uma suspeita fundada equivale ao conhecimento, ainda que eu não tenha pleno conhecimento, plena certeza de que aquilo que eu estou aceitando ou comprando por um preço bem inferior seja roubado, mas se eu tenho pelo menos a suspeita, isso já é suficiente para dizer que eu tenho conhecimento que não deveria aceitar ou comprar a coisa em questão. Aos olhos de Deus, quem recebe bens roubados é tão culpado como o ladrão. Também é pecado ficar com objetos achados, sem fazer um esforço razoável para encontrar o proprietário. A medida deste esforço, perguntar, anunciar, dependerá, é claro, do valor da coisa. Então, se é uma coisa muito pequena, sei lá, um exemplo bastante irrisório, um botão de uma camisa que cai. Você vê a pessoa ali que caiu na hora, você pega e entrega ali. Mas se você não viu ninguém, etc., é uma coisa completamente irrisória. Outra coisa é você achar pertences ou joias, coisas de profundo valor comercial, material. Aí sim, você tem que empreender esforços para achar a pessoa em questão, que é o seu proprietário. Assim, a medida deste esforço depende daquilo, do valor da coisa em questão. Naturalmente, o proprietário da coisa deve indenizar de alguma maneira os esforços que você eventualmente fez e que lhe custaram alguma coisa para poder encontrá-lo. Como, por exemplo, precisei pagar um transporte para poder levar a coisa ao proprietário. Ele, naturalmente, que vai ser responsável por custear isso. Não se pode medir o dano moral com uma fita métrica, nem obter o seu total numa máquina de somar. Assim, quando alguém pergunta a partir de quanto um pecado é mortal, não há uma resposta preparada e instantânea. Não podemos dizer se o roubo chega até R$1.000, é pecado venial. Se passa de R$1.000, é pecado mortal, por exemplo. Só se pode falar em geral e dizer que o roubo de algo de pouco valor será pecado venial e que roubar algo valioso será pecado mortal, quer esse grande valor seja relativo ou absoluto. E aqui não se é condescendente com um roubo, mas a gente coloca numa balança que existem roubos que realmente são grandes e roubos pequenos, como, por exemplo, voltando a falar de miudezas, pegar a caneta de algum amigo na faculdade, na escola, onde quer que seja. Não podemos equiparar esse roubo a alguém que rouba milhões de reais. Por exemplo, ambos são roubos,
Ambos são pecados contra o sétimo mandamento da lei de Deus. Mas roubar, por exemplo, uma caneta, configura-se num pecado venial, ao passo que roubar uma coisa de elevado valor material, seja esse valor relativo ou absoluto, é sim pecado mortal. Para quem peque contra a justiça, outra conclusão também evidente é que deve arrepender-se do seu pecado, confessá-lo e reparar a injustiça e não tornar a cometê-lo. Isso é evidente que quando se peca contra o sétimo mandamento da lei de Deus, tomar alguma coisa independente do seu valor, para haver a absolvição e o perdão daquele pecado, é necessário que a pessoa que cometeu o delito esteja plenamente disposta a repará-lo. Vamos trazer algumas questões sobre como podemos proceder com a restituição, com a necessidade de ressarcir os prejuízos causados pelo que adquirimos ou danificamos injustamente. O verdadeiro arrependimento dos pecados cometidos contra o sétimo mandamento deve incluir sempre a intenção de reparar, tão logo seja possível, aqui e agora, se pode, todas as consequências da nossa injustiça. Mesmo os pecados veniais de injustiça não podem ser perdoados se não se restitui ou não se faz o propósito sincero de restituir. Se se pode restituir naquele momento, assim deve-se fazê-lo, mas, se não, deve-se fazer ao menos um propósito firme de tão logo quanto possível restituir o bem que foi roubado ou o bem que foi danificado. A este propósito, será bom mencionar de passagem que mesmo os pequenos furtos podem constituir um pecado mortal, se se cometem numa série contínua durante um curto espaço de tempo, de modo que o total seja considerável. Uma pessoa que se apodera injustamente de R$50, por exemplo, cada semana, será réu de pecado mortal quando a importância total chegar a ser somada todas as parcelas, for algo considerável, e assim será matéria grave. Assim nós entendemos que não é apenas o ato isolado, mas aquela periodicidade, ou aquela contumácia da pessoa em reiteradas vezes cometer o delito, o pecado, né? Por isso que, quando falamos de confissão de pecado mortal, temos que confessar não só a espécie, como também o número, quantas vezes eu o cometi. Há certos princípios fundamentais que regem as questões de restituição, e os veremos agora. O primeiro deles é que a restituição deve ser feita à pessoa que sofreu, ou aos seus herdeiros, se essa pessoa faleceu. E supondo que não se pode encontrar a pessoa e que seus herdeiros sejam desconhecidos, aplica-se outro princípio. Ninguém pode beneficiar-se com a injustiça. Se o proprietário é desconhecido ou não pode ser encontrado, a restituição deverá ser feita doando os benefícios ilícitos a instituições beneficentes e apostólicas. Não se exige que quem restitui dê a conhecer a sua injustiça e, com isso, arruíne a sua reputação. Pode restituir anonimamente, pelos correios, pela internet, o que quer que seja, ou por um meio de terceiro, ou por qualquer outro sistema que possa proteger o seu nome. Também não se exige que, para efetuar essa restituição, a pessoa se prive a si mesma ou prive a família dos meios para atender às necessidades ordinárias da vida. Mas também seria uma péssima conduta uma pessoa que, por exemplo, pede um dinheiro emprestado sem ter intenção de pagar e esbanja esse dinheiro
de uma forma torpe. Essa pessoa ainda comete um outro pecado. E ela se vê numa situação de debilidade social com a qual não consegue pagar a dívida sem prejudicar gravemente a sua família. Outro princípio é que, se roubou um objeto, é esse mesmo objeto que deve ser devolvido ao proprietário, junto com qualquer outro ganho natural que dele tiver resultado. Por exemplo, se rouba uma vaca que está prenha, não deve devolver só essa vaca depois, mas também os bezerros que ela eventualmente pariu durante o período que você ficou com ela. E aqui nós percebemos também que não só o dinheiro, mas também os lucros que eventualmente, os juros, etc., que aquele dinheiro eventualmente trouxe para você, nesse sentido. Só se o objeto não existir mais ou estiver estragado e não for possível repará-lo, é que se pode fazer a restituição entregando o seu valor correspondente em dinheiro. Assim, nós encerramos mais uma das nossas aulas, na qual estudamos sobre o 7º e o 10º mandamento da lei de Deus, que através deles possamos viver mais retamente essa virtude da justiça que nos pede a dar a cada um o que lhe é devido. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa Mãe, intercedendo por nós no céu, possa ajudar-nos a viver cada vez mais e melhor essa virtude que nos aproxima ainda mais de Deus e nos ajuda a trilhar o caminho de santidade que nos leva ao Senhor. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.